Deixa eu fazer uma pergunta pessoal aqui. Quem não quiser responder, não precisa. Já aconteceu de você perguntar para você mesmo, caso você tenha estado em uma união com uma pessoa e se afastou dela, que ela poderia ter sido uma prova? Hein? Já passou pela cabeça? Se não com você, com alguém que você conhece, com alguém da sua família, com alguém próximo de você. Ou seja, você se uniu a uma pessoa e por algum motivo essa pessoa já não é mais parte da sua vida, porque vocês resolveram pular fora da escolha que fizeram. Isso é muito comum no dia a dia. E ainda mais num planeta de prova e expiação, onde as uniões não são pautadas por valores nobres. E isso não estamos dizendo para criar nenhum conflito de consciência na mente de ninguém. Pessoas que não estão unidas pelo Espírito já estão separadas pelo corpo faz tempo. Não é? Podem estar vivendo juntas, mas não fazem parte de uma união real. Mas, quando nós começamos a entender o mecanismo do universo, o funcionamento das leis, nós começamos a ver que, por menos que você possa estar unido fisicamente, matrimonialmente, àquela pessoa, isto não significa que você se livrou dela. Porque pode ter sido aquela pessoa solicitada por você, para testar seus limites, para você devolver à pessoa coisas boas, para aprender a compreender a fraqueza, para se comprometer, como fez Alcione, no auxílio daquele outro espírito. Quando a gente está longe, quando nós estamos no plano espiritual, nos preparando, nós sabemos, puxa, aquele espírito, ele tem os seus defeitos, mas eu estava tão aflita e ele me ajudou, eu quero devolver a ele, então a gente aceita. Mas como disse a Elaine, como disse a Viviane, aí a gente renasce, então a gente começa a viver segundo certos caprichos do mundo. A gente começa a ter certas amizades, a pensar pela cabeça dos outros. E o que menos a gente gosta é de ouvir que você tem que, aguente, seja compreensivo, compreensiva, melhore. Os espíritos nos contam, e essa é uma das partes mais bonitas dos romances espíritas. Eles nos contam coisas maravilhosas a respeito da evolução espiritual. Mas, das coisas lindas que eles contam, estão aquilo que vale para homens e para mulheres, mas que poucos valorizam. Que uma das maneiras pelas quais você evolui mais depressa é convivendo com alguém difícil e procurando ajudar essa pessoa. Conviver não quer dizer aqui que você tem que suportar agressão física, que você tem que ser um capacho e não pode colocar a pessoa no lugar dela. Não quer dizer isto. Mas quer dizer, você não abdicou do outro ser humano. Se não pode mais conviver na mesma casa, você não rasgou a pessoa das suas preocupações. Você continua vendo na outra criatura um irmão, uma irmã, a quem você pode servir por amá-la, mesmo que ela seja a mala. E se você for capaz de passar por cima disso que se chama orgulho e de opinião dos outros, você vai conquistar na visão do universo uma tal evolução que os espíritos relatam que a figura de Lívia, esposa de Públio Lentulus, no romance Há 2000 anos, que foi vista pelo marido saindo dos quartos, dos aposentos privados de Pilatos, vestida, disfarçada de escrava, só faltou a mancha na cueca do
governador para ele ter certeza de que a sua esposa o estava traindo com o governador. Mas ela tinha ido até lá pedir que o governador libertasse Jesus. Foi a única criatura que a história nos relata, no caso a história revelada pela doutrina espírita, que intercedeu por amor a Jesus, pedindo diretamente ao governador, a autoridade maior da época, que o libertasse. Por causa disto, uma prima intrigueira que cobiçava o seu primo, marido de Lívia, sabendo que ela tinha sido levada pelo seu amante, Sulpício, um dos esbirros que servia Pilatos, amante de Fúlvia, que conta ela que colocou a esposa do senador nos gabinetes privados de Pilatos, que Pilatos usava para os seus encontros amorosos clandestinos. Ela então vai no ouvido do senador, que está lá, e o convoca a testemunhar a traição da esposa. Ele se recusa, ela então o arrasta para próximo de uma janela, de onde ele pode ver a porta dos aposentos de Pilatos e de onde ele vê a sua esposa sair. Desse dia em diante, ele rompe com a sua esposa sem lhe dar direito de explicar-se. Diz a ela que ela seria tolerada na casa como uma serva, porque ele, como senador romano, teria a prerrogativa de matá-la se quisesse. Mas ele não gostaria de sujar a mão com o sangue da mãe dos seus filhos, o que viria a enodoar a sua família. E ela então, que se mantivesse dentro de casa como uma empregada, e não lhe dá nenhum direito de defesa. E ela assume a tarefa sem reclamar, sem ir na justiça do trabalho, sem ir lá no serviço de proteção ao crédito. Ela aguenta, ele afasta a única filha da sua convivência, ela se torna cristã, e ela se mantém pulcra, como sempre fora, 25 anos, em uma tal conduta de renúncia, de respeito, que o marido está às portas de sucumbir ao exemplo de nobreza que ela deu ao longo desses anos. Só não sucumbe por orgulho. Então, já estão de volta a Roma. A sua amiga, esposa do seu melhor amigo, o senador Flamínio Severus, casado à época da sua morte com uma mulher, uma matrona romana que também era amicíssima de Lívia, Calpurnia, agora viúva, às portas de voltar para a vida espiritual, recebe a visita de Públio, o senador. Não é preciso dizer que aqueles eventos que ocorreram na Palestina 25 anos antes haviam afastado Calpurnia de Lívia, por causa dos costumes patriarcais da Roma de então. Mas Públio visita, infeliz, porque ama a sua esposa, e se recorda dos tempos em que ele foi conversar com Calpurnia, assim que aconteceu aquele evento, e a matrona, ao invés de apaziguá-lo, dizendo: nunca, você está louco, a sua mulher é uma pessoa corretíssima, de uma virtude invejável, ela diz assim: nunca se sabe, onde há fumaça, há fogo. O que fez ele ainda ficar mais com o pé atrás em relação à esposa. Agora ele está à porta da morte. Públio, 25 anos depois, vai visitá-la. E quando ela o vê, parece que ela recobra o viço e começa a falar com ele: meu amigo, em que boa hora você vem aqui e me permite corrigir um erro que cometi com você, e mais ainda com a sua esposa.
Recordo-me do dia em que você me procurou para que eu me opinasse a respeito. E eu, de forma indigna, lancei a dúvida na sua alma contra a sua esposa. Públio foi ficando branco. Sentou-se, procurou não interromper a mulher que queria que ela esclarecesse, e ela começa a contar. Você sabe que nós temos as nossas regras religiosas e que nós temos um respeito muito grande por aquilo que sonhamos. E é bonito a gente encontrar, por exemplo, no começo do romance há 2000 anos, Públio conversando com Flamínio, contando de um sonho em que ele se via como seu bisavô, que também se chamava Públio Lentulus, e que mais do que isto, leva Flamínio ao escritório dos seus ancestrais e retira os papiros antigos que eles armazenavam como documentos da família, nos quais estava a assinatura de Públio Lentulus Sura, o seu avô ou o bisavô, com a caligrafia idêntica à dele próprio. O começo do livro é exatamente uma reflexão que os dois estão fazendo. Lá na frente, Calpurnia volta com um sonho. Tive um sonho com Flamínio, aquele velho amigo, já desencarnado. No sonho que ele surge para mim dizendo que vem me buscar. Portanto, meu amigo, eu não tenho dúvida de que estou no fim dos meus dias. Eu indago sobre Lívia, porque carrego comigo na consciência o peso de ter feito o juízo errado. Foi então que Flamínio olha para mim com os olhos tristes e diz, meneando a cabeça: triste instante este, Calpurnia, em que a sua opinião lançou uma nódoa sobre a nossa irmã, porque Lívia é inocente, Lívia é imaculada, diz o fantasma do seu marido no sonho. Ela acorda com aquilo, e agora agoniada que ela precisava falar isso para o antigo esposo, o esposo que se julgava traído. Públio recebe esse testemunho do espírito do seu amigo para sua esposa, com lágrimas nos olhos. Já vinha, ao longo de 25 anos, tendo que engolir uma coisa que não era condizente com aquilo que ele realmente observava em Lívia. Agora ele sabe que Flamínio volta das sombras da morte para defender a esposa, que ele injustiçou por 25 anos. E eu não vou contar o resto do livro aqui, porque é algo que eu quero deixar que vocês chorem quando possam ter contato com o momento em que Públio Lentulus vai pedir desculpa para sua esposa. Mas estou contando isto primeiro para que você que está ouvindo se interesse pela leitura do livro há 2000 anos. E se tiver vontade, possa ler também o romance O Amor Jamais Te Esquece, do Espírito Lúcio, que conta a outra parte da história. Mas também para que você entenda o que significa o que Chico Xavier diz depois para alguns amigos. Contado no livro Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias, de autoria de Ranieri. Perguntam sobre o dia dos namorados, como que era o dia dos namorados, e Chico então começa a dizer que Emmanuel, o mesmo Públio Lentulus, ele tinha uma consideração muito grande por Lívia, tanto que o livro tem um romance, uma poesia linda,
que o noivo Públio Lentulus dedica à noiva, sua esposa Lívia. Alma gêmea de minha alma. Começa assim a poesia. Flor de luz da minha vida, a Ana Paula colocou para mim aqui. Sublime estrela caída das belezas da amplidão, quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste-me o coração. É um dos poemas que Públio faz à sua noiva. Então Chico conta que Emmanuel tinha uma veneração muito grande por Lívia. E perguntaram a Chico se Emmanuel visitava Lívia, se eles se encontravam, ainda mais nessas datas, dia dos namorados, aquela coisa, né? Aí, Chico diz assim, olha, eles realmente continuam tendo um afeto sincero, muito profundo um pelo outro. Mas Lívia está tão acima de Emmanuel, no ambiente onde ele está, é tão mais sublime o seu estado evolutivo, que quando Emmanuel a visita a cada 15 dias, em que ele pode passar algumas horas com ela, ele precisa tomar um banho de descontaminação para conseguir ingressar na dimensão fluídica em que ela se encontra. Esse cara aí, esse tal do Emmanuel, foi o responsável pela disciplina da doutrina espírita pela pena de Francisco Cândido Xavier. Foi o norteador de todo o movimento espírita brasileiro com aquilo que ia ser escrito. Para vocês terem uma ideia da importância desse espírito, que recebe do Senhor a autorização para ser o guia do médium mais competente e sensível que nós já tivemos nos tempos modernos. Este ser, Públio Lentulus, Emmanuel, para encontrar-se com a sua ex-esposa, uma vez a cada 15 dias, precisava submeter-se a como se fosse uma câmara de descompressão, de despoluição, para que ele pudesse ter ingresso aonde ela estava. Por isso que nós estamos perguntando aqui, se já pensaram, ela poderia ter dado um pontapé no senador arrogante. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não fico mais nessa casa, vou sair por aí, catar qualquer judeuzinho aí, vou fazer uma outra família com ele. E ela teria esse direito como ser humano. Ela poderia, como muitas pessoas fazem, não é? Acusadas injustamente, começarem a ter atitudes que de verdade estivessem honrando a acusação de que foram vítimas. Ah, eu não fiz nada, mas agora que estão falando que eu fiz, agora eu vou fazer, só para ele saber que eu fiz. Mas ao invés de se rebaixar, ela manteve a sua integridade. Ela não dependia da opinião do marido para ser um espírito nobre. E isso fez com que este sacrifício doloroso a projetasse numa dimensão vibratória tal que o próprio marido já elevado não consegue chegar. Nós então estamos às vezes, e eu isso falo para fechar esse comentário, nós estamos convivendo com nossos alvarás, muitas vezes. Nós temos ao nosso lado aquelas pessoas que são as difíceis na primeira abordagem, mas que são aquelas graças às quais, se nós aprendermos a enfrentar os nossos defeitos por causa dessas pessoas, nós conquistamos nossas asas e podemos ir para lugares muito melhores. Essa realidade, então, é que eu gostaria que todos pudessem meditar.
Não em relação, repito, a não tomarem uma atitude na defesa de si mesmos ou de si mesmas, em relação à violência, à agressividade, não. Mesmo em relação a certos princípios. Não estamos dizendo isso para impedir que as pessoas se separem, não. Estamos dizendo que o seu compromisso com aquela criatura, homem ou mulher, pode fazer a diferença na sua evolução, se você assumi-lo. E se não pode ser como esposa ou como marido, que seja como irmão, como irmã, fazendo o máximo que você pode, não podendo mais ser cônjuge, amparando nas suas necessidades, perguntando se precisa de alguma coisa, não rasgando a pessoa e jogando para o lixeiro levar. Ai, graças a Deus, eu escuto pessoas dizer assim: eu vou aguentar esse traste por essa vida, porque na próxima eu não quero nunca mais voltar com ele. É assim que vai voltar. Você vai voltar sempre com aqueles que você não tolera. Porque o fato de você não tolerar indica que você tem um defeito, indica que você tem uma fraqueza, que aquilo que o outro faz, que a outra faz, te incomoda. E enquanto nós não aprendermos a vencer isto em nós, nós ainda precisamos daquele tipo de espinho. Porque é este tipo de espinho que nos vai fazer melhores.